Salve galerinha, sejam bem-vindos. Então, pessoal, depois de muitos dias aí mexendo no emulador Java, eu consegui adicionar aí umas pequenas melhorias, né, que vai estar dando para vocês jogar aí com uma taxa de quadro um pouco mais elevada. E também eu consegui implementar alguns pequenos ajustes que vai dar ajudando vocês aí a obter um melhor desempenho no emulador, viu? Eu não vou upar nenhum pack de jogo junto com ele, até porque eu já upei ele sozinho, separado. Então o objetivo principal desse vídeo é apenas explicar para vocês como vai funcionar a instalação. Então, pessoal, vou falar para vocês aqui a respeito das novidades aí, né, que tem no emulador e do que vai precisar para isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, beleza? Ativem o sino, deixem o like para estar nos ajudando. A ajuda de vocês é muito importante. Dessa vez, primeiramente, vocês vão precisar de baixar um plugin aí, viu? Eu percebi que com este plugin vocês vão ter um melhor desempenho nos jogos Java no PS Vita. Aí esse plugin você baixa ele pelo AutoPlugin 2. Após entrar no AutoPlugin, vocês vão procurar por PSV VSH, que é esse plugin aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse aqui, ó. PSV VSH menu. Para habilitar ele é fácil, só você pressionar o botão LR e Start junto, que aí você vai abrir ele dentro do emulador. Eu vou estar mostrando a seguir. Após ter feito a instalação desse plugin, vocês vão mover o emulador, né? Como o emulador tá com uma nova extensão, uma nova atualização, agora está na versão 1.2. E agora se chama PS Java. Como eu estou trabalhando nesse mod, eu implementei um novo nome para ficar mais fácil para trazer atualizações para ele. E se algumas melhorias futuras for adicionando, tem um outro nome diferenciado, né? Para ficar mais fácil da galera estar encontrando emuladores como referências. E após vocês extrair a pasta aí, vai estar a pasta com o nome PS Java. Tudo que vocês têm que fazer é colocar essa pasta PS Java dentro da pasta PSP de vocês, na unidade UR0 ou UX0, igual tá aqui que eu vou ensinar pra vocês, ó. Só abrir aqui a unidade. Aí ó, vocês vão colocar. Aí pessoal, vai ficar da seguinte forma: vai ficar na unidade de vocês, né? No meu caso, estou usando na UX0. Vai ficar a PS Java e os arquivos adicionais vão estar dentro desta pasta aqui, né? No caso, quando vocês extraírem. No meu tem mais arquivos porque, como eu tenho vários jogos instalados, e a versão que eu estou passando para vocês é a versão limpa. Limpa sim, tá com a modificação, mas não possui jogos nela. Beleza? Então beleza, agora vamos para a parte do emulador. Após ter feito isso, movido o emulador para a unidade de vocês vão inicializar o emulador de vocês, depois de ter criado a bolha aí na área. Aí, pois bem, pessoal, após o emulador ter inicializado, vai estar o emulador de vocês, certo? Com as configurações e tal. Aí, para você habilitar esse overclock que vocês instalou, que é o PSV menu lá, o que vocês precisam fazer? Vocês podem pressionar o botão PS aqui, né, que é o que a gente usa, padrão. Apertar LR Start. Tá vendo que abriu o menu? Aí por padrão vai vir assim. O menu ele se move de forma muito rápida. Então assim, vocês têm que saber chegar na hora certa aí pra modificar a configuração. Esse aqui, quando chegar nessa GPU aqui, você vai mudar pro lado. Você vai colocar ela na 222/166. E a primeira, que é a do clock, da CPU, você vai deixar ela 444/222. Após ter feito isso, aperta a bola e volta para o menu do emulador, certo? Aí vocês retornam para o menu do emulador e aí vocês vão estar fazendo só usufruindo do desempenho a mais que adicionou no emulador graças a este plugin. Aqui vocês podem estar instalando o jogo de vocês, no caso onde estiver aí. Eu vou estar testando aqui alguns jogos que tava bastante lento, né? Não tava conseguindo jogar tão bem. Ficava com a taxa de frames muito ruim. Aí, agora que com esse plugin, teve melhorias. Só vou minimizar o jogo aqui rapidinho para ver como é que tá a frequência de overclock aqui. Lembrando que no menu do emulador tá bem mais rápido para vocês mexerem agora. Devido a esse plugin aí, tá bem mais rápido pra gente estar modificando.
Aqui no emulador eu não consegui alterar essa opção aqui, né? Pra deixar ele em 444. Infelizmente ele só vem até 33. Porém a frequência overclockada dele tá executando o relógio a 444. Por causa do plugin, certo? Aqui a gente vai estar escolhendo o idioma do jogo aqui. Apertando em continuar. Baixar um pouquinho aqui. O desempenho do jogo tá normal. Pra vocês que já jogou esse jogo no celular Java de vocês, sabem que o desempenho do jogo ele é assim mesmo. Ele é aquele jogo que roda tipo com execução de sprites, né? Ele não tem aquela movimentação entalhada. Rodando muito bem aqui esse jogo. Na captura, pessoal, fica um pouco lento, porém no emulador tá mais de boa, viu? Tá mais tranquilo. Aí, beleza. Aqui a gente pode estar... Aí outra coisa, eu vou sair desse jogo aqui e vou estar testando o outro. Tem aqui um outro também que tava bastante lento quando eu tava jogando ele. Esse Big Range também, ele tava um pouco lento no menu dele. E na gameplay também ficava um pouco puxada, ficava um pouco pesada. Para mim saber se o plugin está executado nele, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o PS. Aí um detalhe também importante é vocês deixarem aqui, ó, o plugin você vem e habilita ele, viu? Essa função plugins, vocês deixam ela em Enable e o CPU Speed aqui, o CPU Speed vocês colocam ele 333/166. Aí os outros podem deixar por padrão, igual tá aqui, ó. Podem fazer no emulador de vocês a configuração igual tá no meu aqui, beleza? Nesse menu aqui, o filtro, vocês usam o original com Smart Graphics habilitado, que a imagem vai ficar igual do PSP original, só que com Smart, então fica com a imagem mais bonita, fica aquela imagem mais detalhada para vocês conseguirem ver melhor a parte do jogo. Aí para saber se o plugin está habilitado, faz o que eu disse. Navega até a última aba aqui, segura LR, aperta Start. Tá habilitado, tá vendo? De novo, LR e bola. Fechou. Ou, para vocês saírem, vocês podem simplesmente vir aqui na opção Exit. Saiu. Agora que eu vou habilitar o som. Dá continue aqui, né? Que eu tava jogando ele no modo de treino. Uma coisa que eu percebi que até a velocidade para carregar os jogos aumentou bastante. Então assim, a tela de load teve um aumento significativo. E outros jogos, até mesmo na gameplay, aumentou bastante. Tem outros que tá um pouco lento, mas essa parte é por parte ainda da GPU, né? Como eu não consegui uma script para alterar a GPU, aí fica um pouco bugado. Mas esse aqui, aparentemente no menu aqui já teve uma grande melhoria. Ele tava bem mais lento que isso. Aí aqui a gente entra no modo de caça, né? Quando detecta... Então aqui pro lado. Quando detecta o animal na... Aqui, ó, bem aqui, ó. É um pavão. Matei. O cachorro pega e traz. Legal. Eu não sei se tem mais alguma aqui. Não tem nenhum GPS. Então a gente tem que sair pro GPS. Sai pro mapa. E aqui a gente procura de novo. Tem um fugindo lá pro... região do norte. Pra cá pra cima. Aqui, ó. Achei mais um. Esse aqui tá pra cá. Então aqui. Passou. Batei. O cachorro pega. Aparentemente melhorou bastante a velocidade do jogo. Tá rodando bem mais de boa. Antes tava meio chato pra jogar, viu? Ele ficava bem lento na hora de puxar o menu. Então esses FPS aqui já fez uma grande melhoria. Fez uma grande diferença. Vou estar quitando desse jogo aqui. Esses jogos que eu executei com o teste ficaram muito bons, pessoal. Tá rodando muito bem. Outro também que eu percebi uma diferença também bacana, nas telas de load principalmente, foi o Doom. Só que esse Doom aqui tá em russo, eu vou ter que baixar ele em outro idioma. Esse tá no idioma... Tá ruim pra entender, então é meio chato. E esse jogo é legal, mano, ele é muito bom. A parte do 3D que eu falei pra vocês não consegui, porque esse emulador ele é baseado em J2ME. Ele não suporta jogos 3D. Só 3D renderizado, que são esses jogos assim, tipo montado com cenário já
pré-renderizado, sabe? Todo feito. Não aqueles jogos 3D que é a ambientação aberta. Aqueles lá, infelizmente, a gente não consegue executar ainda no emulador. Acho que aquele lá não vai ser suportado tão cedo, porque o emulador não tem suporte para aquele tipo. A menos que a gente consiga uma script e o arquivo original para conseguir rodar eles, né? Talvez assim dê certo. Só que esse aqui tá rodando muito bem, né? Pra vocês jogarem de boa. Até o 2 também teve uma melhoria a mais, porque o 2 já tem umas sprites mais avançadas, né? Ele tem uma parte mais exigente. Porque a parte 3D dele é um pouco mais trabalhada do que a desse aqui, né? Então aquele lá já é um pouco mais puxado pro 3D mesmo. Não apenas 3D renderizado. Aparentemente é isso aí, pessoal. As melhorias do emulador, por enquanto, como eu tô mexendo sozinho, eu tô meio sem tempo, estão sendo essas. Ainda tem muita coisa que mexer, tem bastante coisas que adicionar nele. Eu vou depois criar um grupo Discord, eu vou deixar lá em aberto, e aí vocês que entrarem, a gente for tentando mexer nele juntos, talvez a gente consiga implementar mais novidades nele, né? Talvez tenha alguém aí que entenda um pouco mais das partes das scripts e consiga me ajudar. Porque sozinho e com pouco tempo que eu tenho, tá um pouco difícil. Então, assim, obrigado aí a todos vocês que pelo feedback, né, que curtiram bastante a ideia de eu estar mexendo no projeto. Me apoiaram bastante aí também, estou muito feliz com isso. E isso me motivou mais a estar trazendo aí a continuidade e não desistir de obter uma melhoria significativa, né, nesse emulador. Um outro jogo também que também estava tendo bastante dificuldade em jogar era esse aqui, o Alien Quarantine, que é um da Gameloft, né. Tem outras versões dele que é um pouco mais simplificado, que não tem tantos sprites, que dá pra rodar assim mais ou menos. Agora esse aqui tava muito lagado, era impossível jogar ele. Aí com as melhorias e com o overclock, a gameplay dele ficou bem melhor. Garanto pra vocês, assim, tipo, teve uma melhoria de um aumento de acho que mais de 20% em termos do desempenho da velocidade. As telas de load dele aumentou bastante a velocidade. Até porque essa versão, como a gente roda alguns jogos da versão do Sony K800i, que é um celular mais avançado, ele exige um pouco mais do hardware, né? Porque ele tem um 3D mais aprofundado. A versão Java dele é mais atualizada para a era desses joguinhos. Então por isso que ele consegue rodar aqueles jogos. Aí, infelizmente, essa versão não tem som. A outra versão possui som, só que, igual eu falei pra vocês, a animação é mais acirrada. Tem menos animações, tem menos sprite. E não tem tantos efeitos quanto essa versão aqui. Essa versão já tem mais efeitos. Tem uma outra versão que tem mais efeitos que essa. Só que eu não cheguei a testar outra depois que eu atualizei as opções aqui e coloquei o overclock. Eu não testei a outra. Talvez ela também tenha ganhado melhorias, né? Mas essa aqui no demais é assim. Pra quem quer um pouco mais de diversão com gráficos, recomendo essa. O lado negativo é que infelizmente ela está sem som ainda. Eu tenho que tentar resolver essa questão do som. Eu acho que isso está adicionado à questão do suporte das configurações lá que está modificado, alguma coisa das configurações das scripts, ou algum arquivo que está ausente, algum arquivo que executa o tipo de áudio do jogo, sabe? Talvez ele tenha um esquema de áudio 3D, porque tem isso também, né? Aí por isso que não está tendo a execução de vários áudios em vários jogos. Aí aqui eu vou estar pulando a parte da cutscene, aí pra vocês verem aqui, ó, essa parte aqui antes do overclock ficava muito lenta, era bem chato pra jogar. Aí que agora a gente consegue jogar na boa, consegue jogar tranquilo. Você vê que até a movimentação dos zumbis aumentaram, assim, em termos disso. A movimentação do player também, sabe? Teve uma melhoria bem significativa. Dá pra jogar o jogo, dá pra zerar o jogo agora, pelo menos, né? Esse joguinho é muito legal, cara. Muito interessante ele, viu? Mas é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito extenso, é só isso mesmo, porque se eu deixar aqui o vídeo mostrando muitos jogos, vai ficar um vídeo muito extenso. E é bom que vocês experimentem aí, vocês testem, dê a opinião de vocês, comentem aí no vídeo o que vocês querem aí que a gente esteja testando. Peça também pacotes de jogos que eu vou estar trazendo para vocês em outros vídeos, beleza? Esse de hoje não coloquei nenhum pacote upado junto com o emulador, porque o objetivo principal é somente o emulador. Então o de hoje só upei o emulador com as novas modificações.
E é isso, aí vocês baixam aquele plugin, certo? Após baixar ele aí, vocês fazem a configuração que eu ensinei e boa diversão pra vocês. No demais a gente vai, eu vou mexendo aqui nos pequenos progressos aqui, o que for melhorando eu vou compartilhando com vocês, beleza? Até a próxima, valeu, fui!